nós anunciamos que hoje falaríamos sobre Junho Laranja. O que é isso? Junho Laranja chama atenção para cuidados e diagnóstico de anemia. Quem falou sobre esse assunto 2 anos atrás foi a doutora Silvia Magalhães, que é professora titular da Faculdade de Medicina da UFC e é membro titular da Academia Cearense de Medicina. Hoje ela volta falando sobre uma das causas de anemia, que é a síndrome mielodisplásica. O ambulatório dessa doença, ela o faz no Hospital Universitário e faz parte do seu projeto de extensão. Por favor, doutora Silvia, fale-nos sobre síndrome mielodisplásica. Muito obrigada, professor Ricardo Pereira, pelo convite para falarmos aqui sobre o nosso ambulatório de síndromes mielodisplásticas, que é uma atividade de extensão vinculada à Universidade Federal do Ceará. Na verdade, é uma trajetória que já completou 20 anos e que envolve um trabalho muito árduo na nossa equipe, mas é uma atividade que eu julgo muito bem sucedida. As síndromes mielodisplásticas são consideradas uma das neoplasias mais comuns no indivíduo idoso, né? É uma neoplasia primária da medula óssea e se manifesta, portanto, no hemograma com citopenias. Em 80% a 90% dos casos, o paciente apresenta anemia, na verdade. Essa condição antigamente se chamava pré-leucemia, mas com o conhecimento de que apenas 30% desses pacientes evoluiu de fato para leucemia, passou-se a se chamar síndromes mielodisplásticas. Na verdade, é um conjunto bastante heterogêneo de doenças, né? E essas alterações, não só de sangue periférico, como de medula óssea, na verdade, elas se confundem com uma série de outras condições, como doenças inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, que podem manifestar essas mesmas alterações. E, portanto, na ausência de um marcador ou de um biomarcador, muitas vezes esse diagnóstico é um diagnóstico difícil. Portanto, a gente diz que o diagnóstico de SMD é um diagnóstico frequentemente de exclusão de outras causas não neoplásicas. Portanto, para o diagnóstico, a gente precisa de hemograma, né, do estudo do sangue periférico, precisamos do estudo da medula óssea, na sua análise citológica, que é o mielograma, com a coloração por ferro, a análise histológica, através da biópsia da medula óssea, e o cariótipo. Esses 3 exames são considerados hoje mandatórios para o diagnóstico. Mais recentemente, a análise do perfil molecular, através do sequenciamento de última geração, passou também a ser muito importante. Uma vez que nós fechamos esse diagnóstico, nós classificamos a doença. Para essa classificação, nós temos uma proposta, já revisada várias vezes pela Organização Mundial de Saúde, com a sua última versão publicada agora em 2022. Diagnóstico feito, classificação efetuada, passamos por um passo de muita importância, que é a estratificação de risco, a definição do prognóstico. Quando eu falo nisso, eu falo em sobrevida global e estimativa de evolução para leucemia aguda. Então, em função disso, nós usamos muitos desses dados que nós usamos para o diagnóstico e para a classificação, e existe uma proposta, um algoritmo, que define o prognóstico basicamente em baixo risco, em alto risco, e em função disso é definida a estratégia terapêutica. Para aqueles pacientes de mais baixo risco, com a estimativa de maior sobrevida, tratamento é de suporte, com transfusões, com o uso de eritropoetina recombinante. Para aqueles outros pacientes de mais alto risco, o tratamento de primeira linha é o uso de drogas hipometilantes, né? Chamando a atenção que para esses pacientes de mais alto risco, a única opção terapêutica curativa é o transplante de medula óssea, né? Que nós fazemos no nosso centro. Com isso tudo funcionando há mais de 20 anos, nós iniciamos aqui um primeiro encontro latino-americano em 2007 aqui em Fortaleza, né? E isso deu origem a um grande grupo que hoje tem mais de 15 países, que se chama Grupo Latino-Americano de Mielodisplasia, o GLAM, que já está aí no seu 9º encontro. E, assim, uma coisa muito gratificante, porque essa semente foi lançada aqui no Ceará em 2007. E em 2010, um grande levantamento de 12 grandes centros brasileiros, nós elencamos quase 500 pacientes e apresentamos esses dados no Congresso Americano, em 2010.
Isso foi uma coisa que nos deu muita visibilidade, né? E tanto que hoje nós somos considerados pela Fundação Internacional de Mielodisplasia como um centro de referência na América Latina para o diagnóstico e para o tratamento da SMD. Então, nosso ambulatório funciona até hoje, abriga alunos de graduação, abriga bolsistas de iniciação científica, pós-graduandos, tem muito boa produção científica, portanto, eu julgo que é um projeto muito bem sucedido e muito gratificante. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Silvia, que falou para nós sobre síndrome mielodisplásica. Próxima semana, segunda-feira, o vídeo será sobre o Dia do Cirurgião Torácico. Até lá!